Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e você já ouviu falar sobre os FIAGROS? É isso aí pessoal, tá na hora de você prestar atenção nessa classe de ativos, nesse tipo de investimento que muita gente conhece como os fundos do agronegócio. Por que agora? Porque esse mercado está crescendo muito, mas ele acabou de completar mais ou menos 3 anos de existência, então agora ele atingiu uma certa maturidade que a gente consegue olhar quais FIAGROS estão desempenhando bem, quais estão com problemas, então agora é um bom momento para a gente ficar de olho. E aí, galera, eu vou te mostrar na prática como você faz para investir em FIAGROS nesse momento. E a boa notícia é que com R$10 você já começa a investir, ou seja, com R$10 você já se torna um investidor do FIAGRO, por exemplo, que é desse setor da nossa economia, do agronegócio, que tanto cresceu nos últimos anos. Então você pode, com pouco dinheiro, começar a entender e se expor um pouco também nesse tipo de investimento. Então, presta atenção aqui que eu já vou começar a compartilhar minha tela e você vai entender isso tudo muito bem. Como eu disse, a lei que regulamentou os FIAGROS é de março de 2021, né? Então, agora, nesse momento, ele já está mais maduro. E aí, compartilhando uma notícia aqui dentro do blog da Toro Investimentos, que é a corretora que eu utilizo, veja, eles até colocam aqui entre aspas, né, os FIIs do agronegócio, como que funciona. Então, galera, esse daqui já é um ponto importante que eu quero trazer, né? Muita gente confunde os FIIs, né, que são os fundos imobiliários, com os FIAGROS, que são fundos do agronegócio. Então, assim, não é a mesma coisa, tá bom? Por mais que tenha a mesma estrutura, então presta atenção aqui, um FIAGRO, ele tem uma estrutura muito parecida com um fundo imobiliário, ou seja, paga dividendos todos os meses, tem uma equipe de gestão, é negociado em bolsa de valores, muito parecido com o fundo imobiliário. A diferença é o setor da economia que ele está incluso, né? Então, eu costumo dizer que o setor imobiliário é mais seguro do que o setor de agronegócios. Por quê? O agro tem muitas variáveis, né? Tem exposição a dólar, tem questão da natureza mesmo, chuvas, colheitas e etc. Então, o setor agro, os FIAGROS, eles costumam pagar dividendos mais altos que os fundos imobiliários, porque tem um pouco mais de risco, tá bom? Então, preste atenção nisso. Por outro lado, já essa outra notícia aqui na tela, os FIAGROS começaram o ano de 2024 aqui performando muito bem. Veja, em janeiro, a média, né, dos FIAGROS pagou 1,43% de dividendos em um só mês. Ou seja, para quem gosta de dividendos, realmente é uma classe de ativos que tem que ficar de olho e começar a entender ele um pouco melhor, tá bom? E aí eu vou começar a dar uma dica aqui, né? São duas dicas importantes aqui nesse vídeo para quem quer investir em FIAGROS, tá? O primeiro, eu vou te mostrar esse site aqui que se chama Investidor 10, tá? Porque ele tem vários dados sobre os fundos imobiliários e os FIAGROS que podem te ajudar. Então veja, se você clicar nessa opção aqui que são FIIs, você vai ver que tem FIAGROS, tá? Então, mais uma vez eu digo, um FIAGRO não é um fundo imobiliário, mas tem características muito parecidas. Então eu vou clicar aqui e a gente vai começar a ver juntos. O que eu gosto aqui do site do Investidor 10 é que ele já tem uma lista desses FIAGROS e aqui eles costumam colocar numa ordem mais ou menos de pesquisa. Então assim, normalmente os primeiros que aparecem aqui são os mais procurados pelos investidores. Por algum motivo tem, né? Então vamos começar a olhar aqui por esses principais, tá? Então se a gente pegar esses 8 primeiros que estão aparecendo aqui, Vegia, XPCA, RZAG, RURA, KNCA, SNAG, FGA e o CPTR, a gente vai ver algumas informações já importantes. Então veja, a maioria deles está com preço sobre valor patrimonial bem baixo. Então, por exemplo, Vegia, o PVP dele está 0,81, ou seja, muito barato, digamos assim. Mas por que está tão barato? Porque ele teve problemas. Teve alguns calotes dentro desse fundo aqui. Então, a cotação caiu muito nos últimos meses, tá bom? Então, primeiro sinal de alerta. Está barato? Sim, mas é porque está com problemas. Então, se a gente olhar aqui só o PVP, dessa maioria aqui, desses 8 principais aqui, a maioria está descontado. Então, XPCA está baratinho também, RZAG
tá descontado. Quando eu falo aqui barato, pessoal, é porque alguns fundos estão com problemas. Lembra que eu falei? O mercado ele está amadurecendo. Alguns anos atrás, se a gente pegasse lá 2022, todos os fiagros estavam pagando muitos dividendos e estavam todos ali com a cotação bem cara. Então, esse movimento que está acontecendo agora é totalmente natural do mercado que está amadurecendo. Aqueles preços eram irreais. Agora, a gente está começando a ver preços um pouco mais reais. Os fundos mais problemáticos estão apanhando. Os melhores fundos ainda estão mantendo um valor aceitável ali, né? Então, por exemplo, a gente vê o Rura. O Rura 11 está com PVP de 0,98. Então, mesmo que ele esteja com um desconto pequeno, né? Porque o PVP, a gente costuma falar que o valor justo é quando esse PVP está 1. Né? 0,98 está praticamente no valor justo, mas um pouquinho descontado. Então, todos os fiagros, eles estão descontados. Alguns mais, alguns menos. O único da lista aqui que está no valor justo é o Snag, tá? E aí o outro ponto que a gente já consegue ver aqui nessa tela, o dividendo. Dividend yield bem alto. Então, o próprio Vegia que está com problema, também está com um dividend yield bem alto, 17,7. Né? O XPCA, 16. RZAG, 16. O Rura, 14. O KNCA, 13,5. O SNAG, 13,21. O FGAA, 16,22. E o CPTR, 15,63. Na média aqui, estão pagando algo em torno de 14% ou 15%, né? Uma carteira teórica, digamos assim, né? Se a gente misturasse todos eles aqui. Então, assim, você que já está acostumado com fundo imobiliário, só com essa informação aqui você já começa a entender alguma coisa. Poxa, por que tem um fiagro que está pagando 17% e outro que está pagando 13%? Né? Provavelmente esse que está pagando 17% é mais arriscado. Você já viu essa história lá nos fundos imobiliários de papéis, né? Lembra do HCTR, do DEVA, etc. Fundos imobiliários mais arriscados, eles pagam mais dividendos, mas pode ter calote, pode ter queda na valorização. Eu, particularmente, não gosto muito de investir em algo que seja muito arriscado. Eu tento procurar dentro daquela classe de investimentos aqueles que podem pagar, de repente, um pouquinho menos, mas que tenham algum sinal de segurança, né? Os preços, eles refletem essas informações, né? Tem um estudo lá norte-americano que eu gosto muito, que é do Eugene Fama, que é um ganhador do Prêmio Nobel, que ele fala justamente isso. O mercado eficiente, ele precifica todas as informações disponíveis, né? Então, só olhando os preços aqui, a gente já começa a ter uma ideia daqueles que são mais seguros e aqueles que são mais arrojados, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, vamos colocar primeiro aqui na tela para a gente conversar do Rura 11, que é um fundo gerido pelo Itaú. Tá aqui, ó, Itaú Asset, tá? Olha só que interessante, a cotação dele está 9,82, o dividend yield, pegando 12 meses, 14,36, e se a gente olhar aqui o histórico, vamos ver aqui, os fiagros não têm 5 anos, né? Mas vamos pegar e colocar 100, só para a gente ver o percentual do retorno dos últimos anos. Vamos ver, ó, ele começou lá em 2022. Quem colocou dinheiro nele lá em 2022, R$100, hoje teria R$ 125,90. Isso já é reinvestindo todos os dividendos, tá bom? Então, é um fundo que está performando bem ao longo do tempo. E aí, a segunda dica que eu quero dar para vocês aqui no vídeo de hoje é como investir, tá? Para você investir em um fiagro, ele é negociado em bolsa de valores todos os dias úteis, né? Então você pode comprar, né, ser um investidor de um fiagro simplesmente tendo uma conta aberta em uma corretora de valores. Por que uma corretora? Porque é ela que faz a intermediação entre você, pessoa física, e todos os investimentos disponíveis. Então o fiagro, por exemplo, está na bolsa de valores. Deixa eu te mostrar o passo a passo que você tem que fazer então. Eu utilizo essa corretora aqui que se chama Toro Investimentos, tá? E eu recomendo ela sempre. Por quê? Primeiro, ela é taxa zero para tudo. Segundo, ela é super segura, ela faz parte do Grupo Santander. Também, a gente tem uma facilidade muito grande de fazer compras e vendas. Vou te mostrar aqui na tela. A interface, o design é muito bom. E eu também tenho uma parceria lá com eles. Como funciona? Eu vou até colocar esse outro site aqui. O link vai estar na descrição, esse site aqui. Por quê? Com essa parceria que a gente tem lá, você abrindo conta e ativando sua conta na Toro, você recebe recompensas. Por exemplo, o meu livro Lucro FC, esse que está aqui, ó, eu mando para você pelos correios. Basta você abrir sua conta na Toro pelo link que está na descrição e ativar sua conta, ou seja, transferir algum dinheiro
para começar os seus investimentos pela Toro, eu mando esse meu livro de graça para você pelos correios, tá bom? E além disso, como eu falei, é taxa zero, tem dois tipos ali, né? Tem a conta exclusiva para quem tem mais que 100 mil reais de patrimônio, aí tem os benefícios um pouco maiores, tem assessoria exclusiva, etc. Mas quem tiver menos que 100 mil reais também tem atendimento pelo WhatsApp, taxa zero, enfim, recomendo, tá bom? Pega esse link que está aqui na descrição então. Agora eu vou te mostrar na prática. Como eu falei, esse investimento ele é negociado em bolsa de valores. Então eu vou clicar aqui para você ver como é fácil investir. Por exemplo, se você quisesse investir naquele Fiagro ali que a gente mostrou agora há pouco, que se chama Rura 11, bastaria você colocar o nome dele aqui, tá? Pesquisar e aí pronto, com menos de 10 reais você já poderia comprar uma cota e começar a ganhar dividendos desse fundo, tá? Simplesmente então clicando em comprar, lembre-se aqui no site da Toro, para ter taxa zero não é a opção automática, é a opção manual, tá? E aí você simplesmente continua para a revisão e pronto, com corretagem zero, você pode comprar um Fiagro se esse for o seu interesse, tá bom? Viu como é fácil, dá para fazer pelo computador ou pelo celular, beleza? Agora eu vou voltar lá dentro do site do Investidor 10 para a gente continuar vendo os outros Fiagros que estavam ali na lista, por exemplo, o KNCA e o SNAG, que também estão com um PVP muito próximo do seu valor justo, vamos ver o retorno que eles têm entregado ao longo do tempo, né? Por exemplo, vamos puxar aqui o KNCA também, lá desde 2022, mesmo com essa crise do agro que a gente tem visto aí nos últimos meses, é um outro fundo que também está entregando um retorno positivo para os seus cotistas, tá? E aí o SNAG, esse sim já está no PVP justo, né? Esse valor 1, mas você aqui dentro do site do Investidor 10 pode buscar todas as informações desse fundo, como por exemplo os dividendos que ele tem pago ao longo dos anos. Você pode ver também aquela simulação do Magic Number, ou seja, quantas cotas desse fundo você precisaria ter para conseguir comprar uma nova cota só com os dividendos que você recebe, também os Fiagros pagando todos os meses. Beleza? Me deixa aqui embaixo nos comentários então, me diz se você investe em Fiagros, sim ou não, ou se você está de olho nessa classe de ativos também. Sempre lembrando que, como eu disse, o setor agro, ele contém riscos sim. A gente não pode simplesmente achar que ele é um fundo imobiliário. É uma outra classe de investimentos que tem os seus riscos e os seus potenciais também. Beleza? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.